Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Café com Saúde e Bem-Estar. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago aqui temas de saúde que estão no nosso dia a dia e muitas vezes acabam ficando um pouco complicadas, não é mesmo? E para isso eu sempre tenho um profissional especialista na área para a gente bater um papo com leveza, com bastante informação e com um bom café. Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu quero falar sobre uma novidade que eu estou amando, uma plataforma online que visa consultas contabilizadas por minutos. Ou seja, a gente consegue encaixar na nossa rotina e na nossa real necessidade. E essa plataforma se chama HelpCam. Eles possuem uma gama completa de profissionais que envolvem desde profissionais da saúde, que são os nossos queridinhos, mas também temos contadores, gerenciadores financeiros. Então, o que você quiser, você vai encontrar lá. E ainda ficou um pouco de dúvida como é que funciona isso? Eu tenho mais uma dica para vocês. Entrando no site deles, helpcam.com, ou baixando o aplicativo no seu celular, tanto pelo Google Play ou pelo Apple Store, você consegue aí 15 minutos grátis no seu primeiro cadastro. Então você vai conseguir aí ter o primeiro acesso, fazer a sua consulta e ainda entender um pouco como é que eles funcionam. Então é isso, pessoal, não percam essa dica. Mais informações estará aqui na descrição do nosso episódio. Bom, voltando ao nosso episódio de hoje, trouxe um assunto que está sempre em alta, seja na mídia, seja nos consultórios, que é o uso de anabolizantes. Você já ouviu falar? Você conhece alguém que usa? Principalmente, né, os atletas, eles fazem uso de uma forma rotineira, mas também tem aqueles que usam de uma forma inadequada. E muitas vezes isso vai dar uma repercussão negativa no nosso corpo. E para isso, eu trouxe hoje o Dr. Gabriel de Geroni, cardiologista formado pela Faculdade de Medicina pelo ABC, está especializado em ecocardiografia avançada. Bom, Gabriel, muito obrigada por participar aqui do meu podcast. É uma honra ter você aqui. Eu acho que esse tema aí a gente tem muita informação de qualidade para poder explicar para o nosso público de uma forma geral. Luísa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e debater sobre esse assunto que é o que eu mais atendo hoje em dia, né? Principalmente atletas, mas o que me chama atenção atualmente é o uso indiscriminado e abusivo que pessoas comuns vêm fazendo, né? E a gente está vendo repercussões cardiovasculares muitas vezes graves em pessoas comuns, que não têm E por que perfil de você atleta. acha que mesmo com tanta informação, né, porque cada vez mais as mídias mostram, não é uma coisa que está assim escondida, né? As complicações estão na nossa cara, as pessoas sabem disso e mesmo assim elas fazem esse uso inadequado do anabolizante. Exatamente. O que eu costumo dizer para o paciente que eu atendo é o seguinte: o efeito inicial é muito bom, né? Então, muitas vezes eu falo para o paciente assim: quando você começar a usar, você vai pensar, por que eu não comecei antes? Porque realmente o efeito inicial, nos primeiros anos, primeiros meses, é muito bom. A pessoa se sente outra pessoa, né? Uhum. Dificilmente vai ter algum efeito colateral. Mas o que eu sempre falo também é, o esteroide, o anabolizante, ele vai dar efeitos adversos no médio e longo prazo, né? Então a gente não está falando em meses. A gente fala que os efeitos adversos cardiovasculares vão acontecer em alguns anos, né? Torna-se um problema crônico. E você falou aí, né, anabolizantes, colocou esteroides. Acho que é até bom a gente definir o que seria anabolizante. Acho que anabolizante, não sei se é um termo geral, mas existe um significado. O que é realmente, quais são os compostos de anabolizante? O esteroide androgênico anabólico, né? Que é o que a gente costuma, o pessoal, todo mundo conhece. Então, basicamente, o pessoal procura esse recurso para hipertrofia, né? Uhum. Melhora de performance. E isso é muito comum na área do atletismo, né? É de uma forma correta nessa parte do atleta ou também eles usam de uma forma, às vezes, muito exagerada? Eu costumo separar o atleta do público em geral porque o atleta ele tem um objetivo Uhum. competitivo, seja amador, seja profissional. E diversas modalidades o pessoal usa, né? Principalmente amadores que muitas vezes não tem controle antidoping, né? É indiscutível que principalmente fisiculturismo, né, que hoje está muito em alta, que se usa doses muito elevadas, Uhum. né? O que eu falo, eles empilham muitas drogas, então eles não usam um tipo de hormônio, né? Eles geralmente usam alguns tipos de hormônio, insulina, hormônio do crescimento, hormônio tireoidiano, então são diversas drogas que estão ali atuando junto, né?
E na sua área como cardiologista, né, que vai ser nosso principal foco aqui no nosso pod, quais são as principais mudanças iniciais que você vem percebendo nesses pacientes, principalmente os jovens, né, que é o que está mais procurando esse tipo de substância? Então, inicialmente, a gente vê uma melhora de performance cardíaca, né? Que eu também falo isso. Tudo que o hormônio vai fazer no teu músculo, no seu braço, na sua perna, ele vai fazer no coração. Então, inicialmente, você vai melhorar a tua força, a hipertrofia do seu braço. E isso, no começo, para o coração é muito bom. Melhora, né? A gente vê uma melhora de dinâmica cardíaca. Mas, com o passar do tempo, se você mantém o abuso, né, por muito tempo, muitos anos, o coração começa a ter as repercussões que a gente vai falar hoje. E isso vai progredindo para uma doença, que é a insuficiência cardíaca, a miocardiopatia, né? Aquela famosa, né, o coração ele cresce, mas uma hora ele não tem aquele estiramento do músculo, então ele relaxa, né? Seria mais ou menos isso? Inicialmente, o coração é um músculo, né? Basicamente formado por células musculares, ele vai sofrer hipertrofia, tá? Isso é um processo, não é rápido, é um processo que demora um tempo. Qualquer tipo de hipertrofia, independente se é por uso de hormônios ou por outro motivo, ela causa uma alteração estrutural no músculo, né? Isso, com o passar do tempo, se a gente não corrigir o problema, né, o estímulo, essa hipertrofia pode ir aumentando. Mas o grande problema que eu falo para os pacientes, a hipertrofia acontece, mas é a rigidez muscular, que é a nossa grande preocupação que o hormônio causa. Assim como ele causa rigidez no seu braço, na sua perna, ele vai causar rigidez cardíaca. E o nosso coração ele tem um processo de contração e relaxamento, né? E inicialmente, com o passar do tempo, o relaxamento começa a ficar reduzido, né? E a gente brinca que o coração sempre tenta dar um jeito de compensar. E ele começa a aumentar de tamanho, né? O ventrículo começa a dilatar um pouco. Se eu mantenho esse abuso, né, por muitos anos, o coração tem o seu limite, ele não vai dilatar para sempre, né? Ele chega num limite que ele começa a perder a capacidade de contração, né? Que é aí que a gente vê a disfunção ventricular, a fração de ejeção reduzida. Aí já é a progressão da doença mesmo. Aí já é um quadro bem avançado, bem grave, né? E você agora, né, falando já, introduzindo sobre as alterações estruturais do coração, você falou aí, né, do crescimento inicialmente e posteriormente até principalmente do ventrículo. Quais outras alterações estruturais aí que a gente consegue visualizar nesses pacientes? A principal é a hipertrofia, né? Dilatação ventricular acontece. A gente tem dilatação de todas as câmaras, né? Átrios, ventrículo direito também é dilatado. A gente vê aumento de trabéculas ventriculares muitas vezes, né? Vou entrar num termo técnico, tem uma doença que chama miocárdio não compactado. Não é semelhante, mas lembra muito esse problema, tá? Então o nosso músculo cardíaco ele é compactado. Então a gente começa a ver uma neoformação muscular ali que não está compactada. Qual que é o grande problema no final? É propiciar arritmias, né? É isso que eu ia te perguntar, porque assim, você está falando do crescimento, né? Todo o nosso coração tem uma estrutura anatômica, né? Da parte elétrica, né? Assim dizendo. Isso. Então, se começa a dilatar, essas alterações, elas não vão em conjunto tão perfeitamente como o crescimento do músculo. Então, isso vai ter uma alteração na parte de sintomas, né? Que aí vai vir já a parte elétrica, vai vir a parte de disfunção da funcionalidade do coração. Eu costumo falar duas não, duas situações. É a perda de função, né, a miocardiopatia com disfunção ventricular e, consequentemente, aumento de arritmias, né? Um paciente com insuficiência cardíaca, ele morre basicamente por arritmia maligna. Então, qualquer alteração estrutural no músculo, você começa a ter pequenas fibroses ali dentro, né? E isso aumenta os focos de arritmia. Existe uma arritmia mais característica ou é inespecífico? Não. Depende muito, né? É um paciente que varia muito o quadro, né? Não segue um padrão. Sim. A gente costuma falar de imprevisibilidade. Não tem assim um padrão. Ó, usou isso, vai acontecer isso. Então, é muito individual que a gente vê. Tá. E além da arritmia, que acaba sendo um sintoma, né? Que o paciente ele vai acabar sentindo muitas vezes, então ele vai procurar o pronto atendimento para uma taquicardia, né?
por uma sudorese, enfim, secundário à arritmia, quais outros sintomas que estão relacionados a todas essas mudanças que você disse aí de uma forma mais simplificada? O atleta é um público muito diferente do público geral, né? Porque a gente pega muitos atletas muito treinados, né? Uhum. Então ele não é muito difícil para ele diferenciar um sintoma de algo relacionado a excesso de treino, overtraining, né? Toda essa questão do treinamento. Mas os sintomas são basicamente os mesmos da insuficiência cardíaca, dispneia, dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema de membros inferiores. Mas o atleta, às vezes, é muito bem condicionado, então o sintoma que ele tem é muito difícil Mascarado. é mascarado pela intensidade de treino, né? Uhum. Então, por exemplo, pegando um fisiculturista, eu atendo fisiculturistas que eles pesam 130, 140 quilos de puro músculo e ele demora 5 minutos para amarrar um tênis. Nossa. E aí você vai avaliar, né? O cara já há muitos anos fisiculturista, ele não tem um sintoma clássico de insuficiência cardíaca, mas ele demora 5 minutos para amarrar um tênis. O treino dele já não tá mais performando, aí ele fala que é o peso, fala que é rinite, tem desculpa para tudo, né? Nunca é o coração, Nunca sempre é o coração. é outra coisa. E assim, muitos sabem que tem problema cardíaco e não revelam, ou não Uhum. vão atrás para avaliar, né? Porque tem um contexto profissional, econômico em volta, né? E muitos também desconhecem que pode ter problema, né? Entendi. Então, o atleta, a gente tem que fazer uma avaliação bem direcionada, porque os sintomas que eles apresentam não são sintomas tão comuns como na população geral. É porque na população geral, assim, só para exemplificar para todo mundo que está ouvindo, seria aquele idoso, né, do pronto-socorro, que tem aquele cansaço, as perninhas inchadas, toma várias medicações para pressão, e aí o médico sempre fala para ele, seu coração tá grande, e aí o atleta ele vai acabar tendo esse tipo de coração grande, mas os sintomas não vai ser tão assim escancarados, né? Vai ser mínimos detalhes. Então, se ele fizer um acompanhamento certo, talvez ele consiga perceber, porque o médico também tá ali auxiliando ele. Olha, isso aqui não é normal. Você acha que é, mas isso não tá normal. E muitas vezes a gente precisa fazer um teste funcional, né? Colocar o atleta para um teste ergospirométrico para evidenciar e mostrar para ele que realmente tem algum problema. E você está falando bastante de atleta, né? Que eu acho que é realmente o foco, porque é o perfil do paciente que vai mais procurar esse tipo de medicação, mas também tem os não atletas, né? Que gostam, usam, né? Usam porque viram alguém na academia usando pela puramente estética, né? Que gostam de ficar com o músculo definido, que nem você falou, vai ter uma hipertrofia, inicialmente vai ter uma alta performance, então ele vai procurar. E você vem percebendo um aumento desse público no consultório com problemas cardíacos ou simplesmente que estão tentando procurar só para mais um acompanhamento? Com certeza, isso é inclusive algo que eu sempre falo nas minhas redes sociais. A gente fala do atleta, mas os atletas, assim, é uma minoria, né? Não é a maioria da população. Uhum. Grande parte da população, hoje em dia, utiliza altas doses de hormônio, né? Quem faz uso. Então isso é um grande problema, porque o cara não tem rotina de atleta, né? Uhum. Ele não vai treinar direito, não vai comer direito. Muitas vezes é um cara que usa altas doses de anabolizante, fuma, bebe, né? Usa Esse é outro. cocaína, tem muitos pacientes. Uhum. O vape, né? Que hoje em dia Tá em alta. estimulantes em geral, né? Então a gente pega pacientes usando de tudo. E aí isso vai é diferenciar. preocupante. Uhum. E, como eu falei, eles não têm rotina de atleta, então eles descompensam muito rápido, né? Então a gente tem muito paciente com disfunção ventricular que não é atleta. Empresários, pessoas do mercado financeiro, médicos. Então, virou um problema de saúde pública isso. Nossa, com certeza, porque assim, né, a gente já é um problema de saúde. A quantidade de idosos com insuficiência cardíaca, que não é uma doença fácil de lidar, de viver, existem vários sintomas que a gente tem que ficar manejando, né, pro paciente conseguir ter uma qualidade de vida. Então, quanto mais jovem o paciente começar a apresentar esses sintomas, imagina tentar ter uma qualidade de vida desde cedo, desde os 35, 40 anos, né, que eles já estão usando desde os 15, 18 anos. Então, realmente é algo muito preocupante. E é isso que você falou, eu acho que é uma coisa muito pontual. É o mix, né, de drogas que eles usam sem saber, sem ter uma direção. E agora falando de medicação direcionada, né? Existe, então, um atleta que
o médico vai prescrever num momento atual da vida dele para um certo objetivo. Isso é comum, isso pode acontecer, isso está correto. Não. Não existe, não é o certo. O hormônio, a testosterona, ela tá na lista de medicamentos antidoping, né? Então, se você for um atleta olímpico, de mundial, você não vai poder usar. Ou seja, não é para usar. Não. Vai melhorar a tua performance, né? Então, é doping. Uhum. Campeonatos amadores que não têm essa fiscalização, com certeza é utilizado, né? Fisiculturismo. Existe o fisiculturismo natural, que não se usa hormônio, testosterona e derivados, né? E o fisiculturismo, que hoje está em alta, que é tudo liberado, né? Mas assim, o que a gente vê é atletas amadores, muitos usam. E tá bom, agora eu já entendi, não pode usar. Assim, o se você- certo não, nem com acompanhamento médico, o certo é não usar, porque não pode de uma forma profissional. Mas vamos colocar num mundo que não é o ideal, né? Pode falar. Só complementando, o certo, a testosterona, ela tem as suas indicações, né? Sim. O hipogonadismo sintomático, né? Mas para performance e estética não é liberado, né? Vamos ser claros. Uhum. Problemas. O acesso é muito fácil hoje em dia, não tem fiscalização. O mercado paralelo, apesar de você, se você for comprar na farmácia e precisar de uma receita, você consegue comprar em qualquer academia, né? Sim. Todo mundo sabe Isso aí disso. todo mundo sabe. Então o acesso é muito simples. Então as pessoas acabam hoje em dia nas redes sociais, pegam protocolos onde quiser. Então acho que esse é o grande problema, o acesso e a falta de fiscalização. E a não informação, eu acho que também entra um pouco, né? Por mais que a gente tenha pontuado no início do episódio aqui que as pessoas sempre estão na mídia, né, falando sobre isso, ou as pessoas não veem direito, ou elas não entendem muito bem e acabam fazendo uso porque elas olham um colega fazendo e acham que não vai ter algum risco. Mas é isso que você falou, isso vai diferenciar muito de pessoa para pessoa. Você usa cocaína, você fuma, você bebe, às vezes o outro não faz nada, tá usando ali, teve um bom ganho estético, né, vamos colocar dessa forma, e aí eu vou usar, mas eu faço outros tipos de medicação que eu vou ter uma interação, então eu posso ter outras complicações. O que eu queria falar assim, né, colocamos no mundo que o paciente está usando, né? Ele vai chegar para você e vai assim, doutor Gabriel, eu quero... real. O mundo real, né? O mundo ideal, exatamente, o mundo real. Doutor Gabriel, eu tô usando, fui no médico X, ele me passou. Existe um segmento com o cardiologista? Sim. Varia muito, né? Se ele está fazendo uso recreativo, que a gente fala, para estética, né? É uma coisa. Se é reposição, né? Corretamente feita, é outro, né? O que a gente mais pega é uso estético para performance, né? E aí o céu é o limite. O paciente muitas vezes tira da cabeça. Mês que vem resolve aumentar a dose, depois passa para outro hormônio. Varia muito, né? Mas assim, a gente tem que pensar no longo prazo, né? Como eu falei, as repercussões não vão acontecer no mês que vem. Então a gente tem a hipertrofia cardíaca, a miocardiopatia, problemas vasculares, né? As nossas artérias também têm camada muscular, também vão sofrer hipertrofia. E o hormônio vai estimular o corpo inteiro. Então ele vai aumentar seu hematócrito, né? Isso também é muito variável. Tem pacientes que usam altas doses e o hematócrito não aumenta. Tem o paciente que usa uma ampola de Durateston na semana e o hematócrito vai lá para cima. Então tem que ter um acompanhamento, por quê? Porque eu falo para todo mundo, você não tem sintomas, né? Então muitas vezes você descobre quando você tem um infarto, descompensa uma insuficiência cardíaca, né? Tem uma trombose, uma embolia pulmonar, uma arritmia. Aí você vai ver que está tudo descompensado, né? Então se você não faz o segmento desde o começo, você vai ter... É um tiro no escuro, na verdade, né? Quando você for apresentar, pode ser tarde demais, né? Exatamente. Eu falei aqui, tive 2 episódios, um sobre esteatose hepática e outro sobre doença renal crônica. É o mesmo pensamento. Coisa, exatamente, porque são doenças silenciosas, né? Que quando elas vão apresentar sintomas, pode ser um pouco tarde demais, né? É o que eu já falo, a gente tem que colocar o anabolizante como um fator de risco para doença cardiovascular atualmente. Porque são milhões de pessoas no mundo que usam. Sim. Né? Isso dados oficiais, fora o que não é, porque eles fazem os dados baseados em prescrição médica, né? E o que não é prescrito por médico. Fora, às vezes, o paciente que não fala a verdade, né? Chega no ponto de socorro, tem uma arritmia, né? A gente pergunta, você faz uso de alguma coisa? Não. Nunca, sempre não. A gente não pode falar que ele tá mentindo. Tem os que omitem por por medo de julgamento.
E tem os que acham que o hormônio não é medicação, você entendeu? Outro dia eu tava na academia, um rapaz falando com outro, eu não tô usando bomba, eu só uso testosterona. Então, assim... Aí você falou assim, deixa eu te explicar. Não, mas assim, tem muito desconhecimento também, né? Exato, é isso que a gente falou. Às vezes, por mais que tenha tantas informações, às vezes essas informações não são tão corretas e às vezes as pessoas não conseguem entender o que tá chegando para elas. Então elas confundem se isso é medicamento Droga ou é um não, medicamento. né? É. Droga é medicamento. Exato. Medicamento é droga. Ou seja, um é sinônimo do outro, né? E você vendo assim no seu ambulatório, você que trabalha muito com ecocardiograma, qual a idade que você viu mais cedo ter uma alteração importante? Eu atendi um rapaz de 28 anos, atleta de fisiculturismo, amador ainda, mas estava tendo bastante sucesso na carreira. Óbvio, atleta de fisiculturismo, a gente já imagina que ele faz uso de altas doses de tudo, né? Hormônios estimulantes, fumava e ele teve um infarto com 26 anos. Caramba. O interessante do caso dele é que ele não tinha placa na coronária, ele fez um infarto por trombo, né? Porque pensa o seguinte, a nossa artéria, como tem músculo, ela vai hipertrofiar, ela hipertrofia para dentro. Então você diminui o lumen da artéria. E o hematócrito dele estava em 65, isso é um hematócrito muito elevado. Então a gente fala que vira uma lama ali, fica muito viscoso, né, o sangue. Então ali fica um terreno propício à formação de coágulo. Então ele infartou dormindo. 26 anos e desenvolveu uma miocardiopatia grave. Estava com tratamento completo para insuficiência cardíaca. E o que aconteceu? Ele voltou a fazer uso de abuso de hormônio. Mesmo com todas as complicações, ele retornou. É um grande problema que a gente tem, né? É difícil você convencer uma pessoa, um atleta desse parar, né? Porque muitos deles gostam disso, então eles levam até as últimas consequências, mesmo com tratamento, né? Sabendo que está com problema. É uma batalha você fazer um paciente desse interromper o uso. Eu acho que isso que você falou é um grande desafio na área médica, na área da saúde, que é tentar convencer o paciente. Parece que a gente está enxugando gelo, né? Que nesse caso, né, vou falar aqui para o público, né? Você pensa, um paciente de 26 anos, infartar, dormindo. Não é uma coisa comum, né? Nem o paciente que já é cardiopata, às vezes ele vai infartar fazendo um esforço maior, com um quadro, uma urgência hipertensiva. E no caso dele, ele mesmo dormindo teve essa complicação e retornou pela estética, pelo profissionalismo, né? Eu falo convencer a parar. A gente orienta, olha, teu quadro é esse, e você explica a probabilidade do que pode acontecer. Uhum. Um paciente desse, ele tem 28 anos atualmente. Qual a chance dele chegar aos 40 anos, se manter o que está fazendo, né? É pouca, né? E muitas vezes eles pagam para ver, é difícil, mas a gente acompanha, sempre orientando, né? Uhum. Falando dos riscos, tudo que pode acontecer, não que vai acontecer, mas tudo que a estatística mostra. Muitos realmente entendem, mas tem os que não entendem, né? Ou que acham que não vai acontecer mais, também tem isso. Quando a gente diagnostica algum problema e fala para o paciente que ele precisa interromper o abuso, eu sempre falo, você tem que ser forte, porque nos primeiros meses você vai se sentir muito mal, porque você está ali com testosterona muito alta, você vai voltar para a dose fisiológica, né? Uhum. Então, teu corpo vai sentir, até se ajustar novamente, né? E é nesse período que o pessoal volta a abusar. Não tolera os sintomas do hipogonadismo, né? E é engraçado, porque a gente convive isso de uma forma diária, né? Eu estava conversando com um colega recentemente que começou a fazer a tal da ciclagem, né? Que eles chamam, com um médico para a área da estética. Então, ele já falou, tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais bonito, né? Sim. Tenho mais fome, a pessoa treina, aí eles falam bump, né? Que fica grandão na hora que treina. Seu músculo tá crescendo, você vai precisar de energia, né? Exatamente. Então, é uma coisa do nosso dia a dia, né? Você não precisa estar dentro de um hospital, dentro de um ambulatório. Você vai ouvir do lado a pessoa falar isso. E é claramente, né? Você vai falar, olha,
procura um cardiologista, pelo menos para você fazer um acompanhamento, dar uma olhadinha. E aí a gente falou bastante em alterações cardíacas, né? Que você até falou da parte cardiovascular, mas o anabolizante ele vai agir em todas as partes do nosso corpo, porque ele não existe uma setinha falando, é só aqui, só nesse músculo que você vai agir. O cara que inventar o esteroide que não faz mal para só cresce músculo, tá feito, né? Exato. Todo mundo vai usar. Aí vai todo mundo ficar Porque aí gostoso não vai ter na rua. efeito, né? Exato. A gente costuma usar a frase, o almoço não é grátis, né? Não existe almoço grátis. Então, efeitos cardiovasculares, depende muito do tipo de hormônio que se usa, né? Efeitos neurológicos, psiquiátricos também, a gente vê muita descompensação psiquiátrica, né? Altera, né, o humor da pessoa. Altera, dependendo, por exemplo, tem hormônio tipo a trembolona, que é proibida, mas se usa, né? É proibida para uso em humanos, mas o pessoal usa. Nossa. É um hormônio veterinário. Descompensa muito questão neurológica, neuropsiquiátrica, né? Então, se o paciente tem algum distúrbio psiquiátrico, ele pode descompensar, né? Causa muita letargia, problemas hepáticos, né? Que a gente, aí depende da droga que se usa. Colesterol é algo que a gente fala muito e eles não fazem controle. Então, a tendência é sempre aumentar o LDL, né? E reduzir o HDL. Ou seja, o colesterol bom O baixa, colesterol bom baixa reduz e o ruim aumenta. Então você tem todo um... O que eu falo, você tem todo um quadro ali. Hipertrofia na artéria, propicia a formação de placas, hematócrito elevado, colesterol LDL elevado. Você tá criando um forninho, né? Você tá criando Exatamente. um forninho para colocar o bolo e dar ruim, né? Exato. Hoje já saiu esse ano estudos sobre aumento de risco cardiovascular em atletas que fazem uso de hormônios. Né? Doença coronária é bem comum. Não doença grave, mas doença coronária discreta. Se você não cuidar, daqui uns anos vai ter problema, né? Hematológicos, né? Principalmente questão de eritropoiese. Renais, assim, não é algo agudo, não diretamente no rim, né? Pode acontecer, mas não é comum. Mas por todo o contexto em volta. Hipertensão é muito comum, hipertensão arterial. Não dá sintoma, o cara não mede pressão. Muitos pacientes usando clenbuterol, né? Junto, estimulante. Chega no consultório, pressão 20/10. Que não é comum um jovem ver a Ele não pressão, mede. né? Não, nenhum mede. Eu nunca medi, vou fazer bem sincero, né? Eu tenho 32 anos, dificilmente eu vou medir minha pressão, só se eu passar mal. Eu falo para todo paciente, se você vai fazer hormônio, compra um aparelho de pressão e deixa na sua mochila. Seria o ideal, né? Pelo menos uma vez por ideal. mês você mede sua pressão. Então, assim, é muito comum hipertensão arterial. Realmente, você falou da parte renal e o nefrologista que veio aqui, ele comentou que o uso de anabolizante já está aí nos fatores de risco para doença renal crônica, porque ele vai influenciar em tudo e o rim tá ali, né, sofrendo tudo que você tá falando. Vamos mostrar um pouco as imagens em relação à hipertrofia. Eu sei que é um pouco complexo, mas eu acho interessante a gente visualizar. Então, agora vamos mostrar um pouco a parte do ecocardiograma, que é a imagem do coração. Esse coração é um coração normal? Não, esse coração é um coração de um usuário crônico de anabolizantes, tá? A gente vê, então aqui então a gente tem o lado esquerdo e o lado direito do coração, né? Então esse do lado mais para cá é o ventrículo esquerdo e embaixo o átrio esquerdo, do outro lado o átrio direito e o ventrículo direito. Então a gente vê que tem um coração com bastante hipertrofia, tá? Aqui a imagem está estática, mas a gente vê, se você colocar o vídeo, a gente vê que a ponta dele, que é bem em cima ali, tem um movimento um movimento pouco sincrônico com o resto do ventrículo, tá? Eu vou colocar o vídeo pra gente tentar visualizar. Você vê que ela dá um pulinho lá em cima, né? Sim, sim. E você vê também que tem vários risquinhos brancos lá na ponta. Isso são as trabéculas que eu falei. É bem comum no usuário de hormônio, tá? Então o preto ali é dentro do coração. No ultrassom, o preto é líquido. Então, ali é o sangue. Sim. Tá? É um ultrassom, basicamente, né? Falando. É um ultrassom do coração. Só que é ao vivo, né? O coração tá lá funcionando direto. Então, a gente avalia isso em movimento. Perfeito. Então, aí ali a parte branca, ao redor desse líquido, é já o músculo já grandinho, né? Tá hipertrofiado. Aí. E esse exame Esse aqui? é o coração. É o mesmo exame do mesmo paciente. Só que a gente tá olhando o coração de frente, tá? Então aqui, a gente avalia a torção, porque o nosso coração, só para explicar para o pessoal entender, o processo de contração dele é o seguinte, pensa numa mola, tá? Então você comprime a mola e quando você solta ela volta ao estado natural. O músculo cardíaco é a mesma coisa. Então eu comprimo e ele volta, é um meio compressível.
E ao mesmo tempo ele torce. Então a ponta do coração torce sentido anti-horário e a base sentido horário. Então ele faz um mecanismo de torção e compressão. Então nessa imagem eu estou avaliando a torção do segmento basal. Se quiser Tá. colocar para... Deixa eu voltar um pouquinho, que aí a gente consegue visualizar a imagem dele. Aí. Tá vendo como ele torce sentido horário? Ah, Tá tá. vendo a setinha indo pro... Então a gente faz essa avaliação toda. Essa é a avaliação avançada, tá? Por que que a gente fala de avaliação avançada? Porque a ecocardiografia convencional, ela não tem capacidade de avaliar alterações precoces, que é o que a gente busca no usuário de hormônio. Então a gente precisou, a gente não, né? Os técnicos dos laboratórios de imagem desenvolveram o STRAIN, que é o Speckle Tracking, que é a avaliação da taxa de deformação do músculo. Lembra da mola? Sim. Então, a taxa de deformação daquela mola. E por que é interessante essa avaliação? Porque ela se altera muito rápido, antes de qualquer sintoma, anos antes. Então eu consigo identificar alterações muito precoces. E o grande objetivo é identificar isso rápido. Não quero identificar o paciente com disfunção ventricular grave, que aí é uma doença muito grave. Então eu quero identificar problemas precoces para eu conseguir tratar e ajustar o que precisar. E às vezes até parar a medicação já nesse momento que já tem a mudança. Exato, falar, meu amigo, vai devagar, que tá dando problema já, né? Deixa eu ver se tem mais imagem aqui diferente. Esses aí são os 4 cortes que a gente usa, tá? Do ventrículo esquerdo e um do ventrículo direito aqui embaixo. Assim, essas imagens é quase grego pra gente, né? Era mais o pessoal conhecer o exame. Sim, legal, legal. Essas imagens foi quase um dicionário à parte aí da área médica, inclusive. Mas é legal, porque a gente, né, leigo, acho que nunca viu um coração de como ele é realmente pelo ecocardiograma. Eu acho bem legal. E é difícil realmente entender de uma forma rápida, né, o que é hipertrofia e o que não é. Mas para ver como a medicina está avançando, né? Que nem você falou, que tem agora esse ecocardiografia mais avançada para conseguir ver de uma forma precoce. E aí me veio um gancho que eu queria muito saber. Existe retorno das modificações da parte cardíaca na hora que eu cesso o uso de anabolizante? Essa é uma pergunta, acho que todos os pacientes fazem, né? Uhum. Essa e, quando melhorar, posso voltar a usar? As pessoas não desistem, meu Deus! Depende muito do grau de comprometimento. Uhum. Né? Se a gente tem um comprometimento muito grave, a alteração estrutural é difícil você recuperar, né? O tratamento recupera a função, melhora ali o número, né, vamos dizer. Uhum. Mas o padrão estrutural é muito difícil. Claro que a gente não fala nunca, mas eu sinceramente nunca vi. Dependendo do paciente, não consegue recuperar a estrutura. Então, ele vai ter que realmente fazer um tratamento medicamentoso a longo prazo, né? Não é igual no caso hepático, por exemplo, que o paciente, ele faz uma dieta, um emagrecimento, ele tem uma redução da esteatose, ele consegue fazer aquela reversão. Já a parte cardíaca é muito mais difícil e ainda também vai depender do tempo, né, do uso. Depende do tempo de uso, quantidade de drogas, O tipo doses. da droga. Exatamente. Uhum. A gente não fala em reversão, a gente fala em recuperação de função. Posso falar que muitos pacientes ficam sem remédio depois? Não. É o que eu falo para todos. A princípio, o tratamento é por tempo indeterminado, né? Isso não é só para o anabolizante, qualquer etiologia de insuficiência cardíaca. Uhum. Muitos estudos já tentaram avaliar essa suspensão depois que recupera a função e a gente vê a perda de função novamente, quando para o remédio. Na questão do hormônio, a gente tem alguns pontos. O paciente quer parar o remédio depois que melhora, quer voltar o uso, né? Isso é bem comum. E muitas vezes eles fazem por conta própria. Melhorou, para o remédio e volta a usar. A gente vê piorar. Uhum. Ou volta a usar, mas mantém o remédio. A gente fala que o cabo de guerra, o hormônio sempre vai ganhar do remédio, né? Uhum. O remédio pode retardar um pouquinho a progressão, mas ela vai acontecer, né? Certo. O problema que a gente tem é isso, né? O paciente ele sempre tem aquela coisa de voltar a usar. É difícil um cara que parei, acabou. Sempre tem essa questão aí que eles jogam toda a consulta. Como é que fala? Aquele remember, né? Não tem como, tem um remember com a medicação. Bom, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante esse tema de anabolizante, né? Desde o que é o anabolizante até as complicações do tratamento. E eu acho que o tratamento é muito individual, né? Que nem você falou, vai depender muito dos sintomas, vai depender do grau da doença do paciente, mas sempre existe um recado, né? Que a gente tem que deixar para os pacientes, ainda mais você que está ali na cara do gol, vendo as complicações, e tem vontade de pegar o paciente e chacoalhar e falar, pelo amor de Deus, para. Então, por favor, deixa aí uma mensagem, uma puxada de orelha, o que você quiser.
Eu sempre falo pro paciente no consultório para ele pensar e repensar todos os dias se ele vai começar a usar, porque quando ele começa, dificilmente ele vai conseguir parar, porque ele acaba criando uma dependência. Porque, como eu falei, o início é muito bom, né? Então, todos os dias, pensar mesmo se vale a pena, porque a gente vai envelhecer. Então, um menino de 18 anos aguenta muita coisa, a gente aguentava, né? Só que a gente vai fazer 30, vai fazer 40 e o corpo vai cobrar. E como eu falei, o abuso de anabolizantes é um problema crônico. Eu costumo comparar com cigarro, né? Você vai começar a fumar hoje, você não vai ter problema daqui 6 meses, vai ter problema daqui 15, 20 anos, né? A maioria das pessoas. Então é isso. Só que o anabolizante, os problemas dele são mais rápidos, né? Muitas vezes porque o pessoal costuma, a gente fala, acelerar fundo no começo, né? Então sai usando. Então é isso, pensar mesmo se vale a pena. A estética não vale tudo. Ninguém é capaz de tolerar uma insuficiência cardíaca. O pessoal não dá muito valor porque não convive. Eu falo, né? É só passar um dia com um paciente de insuficiência cardíaca que você vai entender o que é. A limitação que essa pessoa tem para viver, né? Dependente de remédios, funcionalmente limitado. Então, assim, enquanto não acontece com você ou com alguém próximo, você não dá muito valor. É o ser humano, né? Então, a gente não tenta, é o que eu falo, não tento convencer, botar nada na cabeça de ninguém. Eu tento orientar. Oriento e explico o que pode acontecer. E a gente vê acontecer, né? Sim. Então é isso. Avaliar realmente, porque existem outras formas de você conseguir performance estética sem esses encurtadores de caminho, vamos dizer assim. Que no início resolvem, mas lá pra frente eles vão cobrar o preço. Certo. E às vezes o preço é alto. Exatamente. Bom, gente, muito obrigado por estarem aqui participando do nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente sempre, né, que nem o Dr. Gabriel falou, a gente está tentando orientar, né? A gente não tem como tirar as coisas da mão de vocês. A gente sabe que a mídia é muito tentadora, né, Gabriel? A mídia é o amigo do lado, a estética... Tudo é perfeito, né? Exatamente. Nas mídias sociais. Exatamente. A estética, ela é atrativa, né? Mas a gente tem que pensar aí a longo prazo. E eu queria só, última coisa de você, é que você deixe aí o seu contato, né? Se por acaso alguém aqui que não ouviu direito o nosso pod e ainda está utilizando, né? Ou também tem algum outro tipo de problema cardíaco e precisa de um cardiologista, um radiografista de qualidade para procurar você, porque eu sei que você está ativo aí nas redes sociais, tanto para tirar dúvidas quanto também para se consultar. Muito obrigado pelo convite. Eu atendo aqui em Santo André, meu consultório, né? Também atendo em São Paulo, lá em Moema, uma vez por semana. Estou à disposição aí, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser me chamar, pode chamar que a gente vai conversando. O Instagram é doutor.gabriel.cardio e lá tem todos os contatos do consultório, tudo que vocês precisarem. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe. Não deixe de seguir o canal, isso é muito importante para nós. E um bom café a todos.